Olá, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma lição de gases, estudando hoje a mistura dos gases e a chamada lei de Dalton para gases, para misturas gasosas. Então, inicialmente, vamos pensar da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenha um conjunto de duas esferas de vidro separadas por uma torneira. Em uma das esferas eu vou colocar um gás e na outra esfera eu vou colocar um outro gás. Aí eu vou abrir essa torneira, obviamente esses gases vão se misturar. Aí eu pergunto, se eu souber que no primeiro recipiente você tem N1 mols de gás e no segundo recipiente você tiver N2 mols de gás, quando você abrir a torneira, logicamente os gases vão se misturar e vão ocupar os dois volumes. Então, qual será o número de mols total? O número de mols total vai ser a soma do número de mols de cada gás, obviamente. Então, vamos fazer já um primeiro exemplo para a gente ficar dominando cada vez mais rapidamente esse assunto. Então, tem assim, exemplo 1 fala assim, num recipiente de 4,1 litros foram colocados 3 mols de nitrogênio e 5 mols de oxigênio a temperatura de 400 Kelvin. Qual a pressão exercida pela mistura gasosa? Observe bem que nesse exemplo eu coloquei os dois gases dentro de um recipiente só. E esse recipiente, no total, tinha 4,1 litros. E a temperatura era de 400 Kelvin. Quero saber qual é a pressão. Então, para resolver esse exercício, a gente vai usar a equação dos gases. PV igual a nRT. Muito bem, qual é a pressão? Não sei, isso que eu quero saber. Qual é o volume? 4,1 litros. Qual é o número de mols? O número de mols é a soma do número de mols de um gás e do outro gás. Ou seja, vai ser igual. Eu tinha 3 mols de nitrogênio e 5 mols de oxigênio. Quer dizer, 3 mais 5 vai dar 8 mols. Logo, o número de mols vai ser 8. Não importa qual seja o gás. O número de mols vai ser 8. O R é 0,082 e a temperatura é 400 Kelvin. Faz esse monte de conta aí. A pressão vai ser igual a 64 atmosferas. Tranquilinho, nada demais. A única coisa que você tem que aprender nesse exercício é que, se você quer saber a pressão total, você calcula o número de mols total. Soma todos os mols dos gases lá presentes. Vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos ver agora o que se chama de pressão parcial. Bem, então considere o seguinte, que você tenha um recipiente. Nesse recipiente você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 moléculas, ou melhor, 5 mols, se você quiser pensar assim, dentro desse recipiente. O recipiente é de volume constante, ele não vai mudar. Você tem aí duas bolinhas brancas, duas moléculas de gás representadas por duas bolinhas brancas e 3 bolinhas pretas. Tudo bem? Aí o que você vai fazer? Você vai retirar um dos gases. Por exemplo, se eu retirar o gás das bolinhas brancas, vão sobrar apenas as moléculas pretinhas, que serão apenas 3. Essas moléculas nem sabem que as outras foram retiradas, porque a molécula não enxerga, lógico, né? Eu pergunto, qual é a pressão apenas desse gás? Veja bem que ele está no mesmo volume. A pressão vai ser proporcional a apenas 3 moléculas. Lógico. Agora vamos imaginar uma outra experiência. Se você retirasse as bolinhas pretas, o volume não muda, tá certo? Considerando um volume constante. Então restam apenas duas bolinhas brancas, duas bolinhas do tipo B, aí, certo? Qual seria a pressão exercida por essas duas moléculas brancas? Bom, é a pressão proporcional a essa quantidade de moléculas. E se você juntasse todas? Bem, cada molécula trabalha independentemente, ela nem sabe que existe outra molécula presente. Então, ela vai colidir contra as paredes, independente de saber se tem outra molécula ou não. Então, a pressão total vai depender do número de moléculas total. E a pressão parcial, quer dizer, somente de uma parte, vai depender apenas do número de moléculas daquela parte. O cientista Dalton, por volta de 1800 e pouco, ele já tinha percebido que a pressão total de um sistema gasoso dependia do número de moléculas de cada componente. Ou seja, a pressão total de um sistema é igual à soma das pressões parciais. Se você souber a pressão parcial de um componente, a pressão parcial do outro componente, no final, a pressão total vai ser igual à soma das pressões parciais. Isso é conhecido como lei de Dalton para os gases. Vamos então fazer o exemplo 2.
O exemplo 2 tem o seguinte texto. Sabendo que 5 mols de neônio foram misturados a 10 mols de argônio num recipiente de 16,4 litros. Veja bem, até agora eu já sei o número de mols de um componente, o neônio, já sei o número de mols do outro componente, que é o argônio. Já sei o volume total também, que é 16,4 litros. A temperatura de 300 Kelvin. Tudo bem? Determine as pressões parciais e a pressão total do sistema. Vamos resolver. Vamos começar calculando a pressão parcial do neônio. Então, para você calcular a pressão parcial do neônio, só interessa o número de mols do neônio. Então, vai ficar assim, PV igual a nRT. Então, a pressão do neônio vezes o volume do recipiente todo é igual ao número de mols do neônio vezes R vezes T. Então, vai ficar pressão do neônio vezes 16,4 é igual a 5, porque são 5 mols de neônio, vezes 0,082 vezes 300, que é a temperatura. Faz esse monte de conta, você vai achar 7,5 atmosferas. Fácil pra caramba, é a aplicação da lei dos gases. Vamos fazer agora o cálculo da pressão parcial do argônio. Então, você, de novo, aplica a mesma equação, PV igual a nRT. Então, vai ficar assim, a pressão do argônio vezes o volume do recipiente, que é 16,4 litros, é um recipiente de volume constante, é igual ao número de mols do argônio, que é 10, vezes a constante dos gases, 0,082, vezes a temperatura 300 Kelvin, a pressão do argônio vai ser igual a 15 atmosferas. Bom, nós já temos as pressões parciais de cada componente, certo? E agora eu quero saber qual é a pressão total. Vou aplicar a lei de Dalton. A pressão total é igual à soma das pressões parciais. Então, a pressão total vai ser igual a 7,5, que é a pressão parcial de um componente, mais 15, que é a pressão parcial do outro componente. Isso vai ser igual a 7,5 mais 15, vai ser igual a 22,5 atmosferas. Bom, a outra maneira de você calcular a pressão total é você somar o número de mols dos componentes antes de aplicar na equação dos gases. Então, o número de mols total vai ser igual a quanto? Número de mols do neônio, que é 5, mais número de mols do argônio, que é 10. Número de mols total vai ser igual a 15. Então, agora a gente vai aplicar a equação dos gases para a mistura gasosa. Então, vai ficar assim, PV igual a nRT, a pressão total, vezes o volume, que é 16,4 litros, é igual ao número de mols total, que é 15, vezes 0,082 vezes 300, a pressão total vai dar 22,5 atmosferas. Então, isso quer dizer que você pode calcular a pressão total ou pelo número de mols total ou pela soma das pressões parciais. Beleza? Nesse momento, você já é capaz de perceber que existem algumas relações interessantes. Por quê? Se você quiser saber a pressão parcial de um gás I qualquer, você vai fazer assim, a pressão do gás I vezes o volume, que é o volume total, é igual ao número de mols do gás I, vezes R vezes T. E a pressão total da mistura? Se você quiser saber a pressão total da mistura, vai ser igual a pressão total vezes o volume do recipiente, que é V, né? É igual ao número de mols total vezes RT. Se eu relacionar essas duas expressões, vou ter o seguinte, PI vezes V sobre PT vezes V é igual a NI vezes R vezes T sobre NT RT. Dá para cortar o que é igual em cima e embaixo. O volume é o mesmo, porque é o mesmo volume do recipiente. O R é a constante dos gases e a temperatura é a mesma para os dois momentos. Beleza, então vai ficar assim, a pressão parcial sobre a pressão total é igual ao número de mols de um componente em relação ao número de mols total. Então veja bem, a relação entre as pressões é a mesma relação entre o número de mols. Bem, mas o que é a relação entre o número de mols de um componente em relação ao número de mols total? Isso se chama fração molar do componente I, né? Estou chamando de I esse componente. Então, a gente vai chegar agora a uma expressão interessante. A pressão parcial de um componente I qualquer em relação à pressão total é exatamente igual à fração molar desse componente chamado de I. Vamos agora resolver mais um exemplo, que é o exemplo 3.
Este exemplo 3 diz o seguinte: em uma mistura gasosa de pressão total de 8 atmosferas, encontra-se 20% de moléculas de O2. Qual a pressão parcial do oxigênio? Vamos resolver. A primeira coisa é o seguinte: vamos entender o que é essa fração de moléculas. 20% das moléculas, isso se chama fração molar. Você pode pensar assim: a fração molar do O2 é 20 sobre 100, que é igual a 0,2. Essa é a fração molar do oxigênio. E a pressão total é de 8 atmosferas. Muito bem, qual é a pressão parcial do oxigênio? Aí você vai usar essa relação que nós acabamos de ver. A pressão parcial do O2 em relação à pressão total é igual à fração molar do O2. Vamos substituir a pressão parcial do oxigênio, eu quero descobrir. A pressão total é 8 atmosferas. E a fração molar é 0,2, é o 20%, certo? Então a pressão do O2 vai ser igual a... Passa o 8 que está dividindo para o outro lado, vai passar multiplicando, vai ficar 8 vezes 0,2, que é igual a 1,6 atmosferas. Ou seja, 20% da pressão total, 20% de 8, que é igual a 1,6 atmosferas. Fácil, né? Agora, para a gente fechar essa lição, vamos fazer mais um exercício, que é o exercício número 9 do grupo 3. É o último exercício dessa apostila que caiu no ITA. Fala assim: um recipiente de 240 litros. Veja bem que ele deu o volume total. De capacidade, contém uma mistura dos gases ideais, hidrogênio e dióxido de carbono. Então, são dois gases, o gás hidrogênio e o dióxido de carbono. A temperatura de 27 graus Celsius. Sabendo que a pressão parcial do dióxido de carbono é 3 vezes menor que a pressão parcial do hidrogênio, e que a pressão total da mistura é de 0,82 atmosferas, assinale a alternativa que apresenta respectivamente as massas de hidrogênio e de dióxido de carbono contidas no recipiente. Beleza? Um probleminha muito bem bolado, interessante pra caramba. Vamos resolver. Primeiro é o seguinte: o que é que nós temos? Nós temos o volume total, 240 litros. Nós temos também a temperatura, 27 graus, que corresponde a 300 Kelvin. Foi dado também a pressão total, que é igual a 0,82 atmosferas. Beleza? Veja bem que eu tenho o volume total, pressão total, temperatura do recipiente, do sistema todo. Dá para calcular o número de mols total, que é PV igual a nRT, dá para calcular o N. Vai ser o N total. Mas agora eu sei o seguinte, que a pressão do hidrogênio, a pressão parcial do hidrogênio, é 3 vezes a pressão parcial do CO2. Quer dizer que existe muito mais hidrogênio do que gás carbônico, uma vez que a pressão parcial do hidrogênio é o triplo da pressão parcial do gás carbônico. Vamos começar calculando qual é o número de mols total, pela expressão PV igual a nRT. Então vai ficar assim: pressão 0,82, volume 240, número de mols é N, o R é 0,082 e a temperatura 300. Faz o cálculo, N vai ser igual a 8, quer dizer que no total nós temos 8 mols. Agora vamos ver a relação que há entre as pressões parciais. A pressão parcial do hidrogênio é o triplo da pressão parcial do CO2, certo? Então, se eu pegar e fizer a relação pressão do hidrogênio sobre pressão do CO2, isso vai ser igual a 3. E eu sei que a relação entre as pressões é a mesma relação entre o número de mols. Então, eu posso dizer o seguinte, que a pressão do hidrogênio em relação à pressão do CO2 é igual ao número de mols do H2 sobre o número de mols do CO2. Veja bem que eu estou transformando agora essas relações de pressão em número de mols. Beleza? Então vai ficar assim: quanto é que vale essa relação entre a pressão do hidrogênio e a pressão do CO2? Vale 3. Então 3 vai ser igual ao número de mols do H2 sobre o número de mols do CO2. Deslocando o número de mols do CO2 para a esquerda, vai ficar assim: o número de mols do hidrogênio é igual a 3 vezes, ou seja, 3N CO2, quer dizer, 3 vezes o número de mols do CO2. Beleza?
Agora eu já sei o seguinte, que o número de mols total é igual a 8, mas o número de mols total é a soma do número de mols de hidrogênio e de gás carbônico. Então, 8 é igual a 3NCO2, que é o número de mols de hidrogênio, mais NCO2. Então, vai dar 4NCO2. Então, 8 é o número de mols total. É igual a 4NCO2, 4 vezes o número de mols de CO2. Passo o 4 para lá dividindo, vai dar 8 sobre 4, que é igual ao número de mols de CO2. Quer dizer que o número de mols de CO2 vai ser igual a 2 mols. Agora que eu já sei qual é o número de mols do CO2, eu sei que o hidrogênio é o triplo. Então, o número de mols de hidrogênio vai ser 3 vezes 2, que vai ser igual a 6 mols. Pronto, agora já tem tudo em mols. Agora é só calcular a massa, aí é muito fácil. Calcula a massa molar de cada um. O CO2 é 44 gramas por mol, do hidrogênio é 2 gramas por mol. E aí você vai fazer o seguinte, aplica aquela formulinha bem conhecida. Número de mols é igual a mol sobre mol. Para o CO2, nós achamos 2 mols. Isso vai ser igual a massa M sobre 44. Esse M vai ser igual a 88 gramas. E para o hidrogênio, a massa molar deu 2 gramas por mol, tá certo? Então vai ficar assim, número de mols 6, a massa é M sobre a massa molar que é 2. Passo 2 multiplicando, vai ficar massa do hidrogênio igual a 12 gramas. Esta é a resposta. Nós temos 88 gramas de gás carbônico e nós temos 12 gramas de hidrogênio. Isso vai dar como resposta letra D de dado. Tá bom? Legal, tranquilinho. E é uma aplicação ótima da lei de Dalton, das misturas gasosas. Tá bom? Agora é vocês fazerem um pouquinho de exercício. Bom trabalho!